Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível com vocês e os familiares de vocês. Estamos passando por um momento delicado e por essa razão nós estamos tendo aula no sistema online, não é? Mas que bom que nós tivemos a oportunidade, não é, de nos conhecermos presencialmente, iniciar as nossas aulas presencialmente, mas se faz necessário nesse momento que as nossas aulas sejam assim, não é? Online, utilizando aí dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Vocês do outro lado aí na casa de vocês, nós professores aqui do outro lado da telinha em nossas casas, não é? Repassando conhecimento e também adquirindo, absorvendo conhecimento com vocês. Eu desejo que logo, logo tudo isso passe e que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos para a sala de aula, para as atividades, para as nossas aulas presenciais, não é? Mas, até que isso aconteça, nós temos que continuar, não é? E, para isso acontecer, precisamos da nossa aula de geografia também. E eu vou pedir a vocês que peguem o material de vocês, que elejam aí na casa de vocês, nesse momento, um cantinho para que você possa ler os seus textos, realizar as suas atividades, realizar os trabalhos, não é? Assistir às suas videoaulas com mais tranquilidade. Então, um cantinho é sempre bom, porque a gente desenvolve uma rotina, e essa rotina de estudos faz muito bem. Contribui muito para o avanço do conhecimento, para o desenvolvimento do conhecimento, para adquirir mais conhecimento. Então, faça uso da rotina e nessa rotina inclua aquele cantinho lá para sempre para que sempre você esteja lá, não é? Fazendo seus estudos. Bem, para a aula de hoje, nós vamos dar sequência do que nós estávamos estudando em sala, lá na escola, lá no prédio da escola, fazendo as aulas presenciais. Então, nós vamos dar sequência virtualmente, tá? E os vídeos você pode ver e rever, ouvir quantas vezes você quiser, porque fica na plataforma, é só ir lá e olhar e ver e assistir, pausar e ver de novo, quantas vezes for necessário. Bem, nós estávamos falando sobre o território brasileiro, né? Na aula lá na sala de aula, nós começamos a falar sobre o território brasileiro. Nós falamos que o território brasileiro é um território de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Nós falamos que o Brasil tem extensão continental, não é extensão, a dimensão é de continente para o nosso país, não é? Nós falamos também sobre a ocupação desse território de cerca de 50% no continente, na porção sul-americana, não é? Na América do Sul, nós ocupamos uma extensão de cerca de 50% desse território. Nós também chegamos a falar que nós temos poucas ilhas, não é? Nós temos algumas ilhas, como a ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, que é uma ilha de formação vulcânica. Nós falamos sobre também os pontos extremos do Brasil, lembram disso? Eu falei para vocês que nós temos pontos extremos de norte a sul, de oeste a leste. Lembra que eu mostrei a vocês que nós confeccionamos alguns desenhos? Então, de norte a sul, nós vamos ter os pontos extremos de Monte Caburaí ao Arroio Chuí. De oeste a leste, nós vamos ter aí a Serra da Contamana, né? A Serra da Contamana, desculpa, a Serra da Contamana até em direção a leste, aí nós vamos ter
a Ponta dos Seixas. Então, foi sobre isso que nós falamos na aula anterior, não é só complementando. E hoje nós vamos continuar a falar sobre o território brasileiro e nós vamos perceber que o território brasileiro, vamos observar aqui no mapa, aqui no globo terrestre, olha, dá para vocês observarem aí aqui o Brasil. Isso, aqui a América do Sul, eu vejo diferente de vocês, né? Porque eu tô do lado contrário. Então, aqui a América, aqui o continente, não é? A América, o continente América todo. Aqui nós vamos ter a linha do Equador, fazendo essa divisão aqui. Então, aqui nós temos dois hemisférios. O hemisfério norte, da linha do Equador para cima, e o hemisfério sul aqui para baixo. E o que nós vamos observar é que o território do Brasil, ele tem a sua maior localização na parte do hemisfério sul. Nós temos cerca de 93% do território brasileiro aqui no hemisfério sul. E temos uma porção aqui, ó, dá para ver? Aqui, ó, essa porção aqui, ó, é Brasil ainda. E ela está localizada no hemisfério norte. Isso aqui é cerca de 7% do território brasileiro está localizado no hemisfério norte. Então, nós temos o território brasileiro, ele está no continente americano, na porção da América do Sul. Nós temos, falando em relação ao hemisfério, a maior parte do território brasileiro está aqui na América do Sul, ou no hemisfério sul, com uma pequena faixa no hemisfério norte. Mas se nós observarmos, levarmos em consideração o meridiano de Greenwich, aqui, deixa eu achar, nesse direcionamento aqui, né? Nesse direcionamento aqui de norte, não é? A sul, nós vamos ter dois hemisférios, o hemisfério oriental, o hemisfério ocidental, o hemisfério oriental, o hemisfério ocidental. Então, nós vamos ter aí essa divisão ocasionada através do meridiano de Greenwich. Então, nós vamos perceber que o Brasil, deixa eu achar ele novamente aqui, nós vamos perceber que o Brasil, ele está totalmente no hemisfério ocidental, totalmente no hemisfério ocidental, né? Levando em consideração a divisão aí da linha do meridiano de Greenwich, né? Nós estamos totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Nós estamos totalmente aí, né, no hemisfério ocidental, no hemisfério ocidental, não é, localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós temos aí a localização do território brasileiro, né, do Brasil, a localização do Brasil, não é? O país, ele é pertencente, então, o nosso Brasil, ele é pertencente ao hemisfério ocidental, não é? Ao hemisfério ocidental, nós estamos totalmente, inteiramente aí a oeste do meridiano de Greenwich, não é? Esse meridiano de Greenwich, ele passa, não é? É uma linha imaginária que passa, não é? Uma divisão que passa na porção metropolitana de Londres, não é? Ele passa no território do Observatório Real de Greenwich. Então, ele é considerado o marco zero, o meridiano zero. E nós estamos totalmente, as nossas terras, não é? O território brasileiro está totalmente a oeste dele, certo? Continuando aí, falar sobre, de acordo aí com as nossas observações aqui no globo terrestre, não é? Nós vamos ver que o Brasil, ele faz limite com
quase todos os países. Aqui, ele faz limite aqui o Brasil, Ele faz limite com quase todos os países, não é? Da América do Sul, exceto aí o Chile e o Equador, ou seja, menos com o Chile e o Equador. Mas com todos os outros países ele faz limite, né? Ele faz aí é vizinho, né? Está bem próximo, né? Ele se limita com quase todos os países da América do Sul, né? E o que determina, que separa aí esses países, não é? São marcos, né, que a gente pode considerar como marcos, como marco natural ou marco artificial. É o que vai delimitar, é o que vai mostrar até onde vai o território de cada país, não é? E a partir dali começa o outro território do outro país. Então, nós vamos ter marco natural e marco artificial. Marco natural, nós vamos ter aí como rios, montanhas, não é? Esses são considerados marcos naturais, não é? Chega naquele ponto, então, a partir daqui, não pertence mais ao Brasil, mas vai pertencer à Bolívia, por exemplo. Mas nós temos também os marcos artificial, que é uma determinação que é colocada ali, não é? Para poder marcar esse ponto aqui pertence ao Peru e esse ponto aqui pertence ao Brasil, por exemplo. E aí nós vamos ter o quê? Uma rua, nós vamos ter uma estrada, nós vamos ter um obelisco. Professora, o que é um obelisco? Meus amores, um obelisco é uma estrutura construída com concreto, cimento, é uma estrutura vertical, não é? Que tem assim, é um monumento, né, vertical, que tem uma forma quadrangular, não é? Um formato quadrangular, e nele está impresso ali a data, o nome, algo referente assim para saber. Daquele ponto ali é o Paraguai ou é a Argentina, não é? E do outro lado é Brasil. Então, é isso. Nós temos aí os marcos, não é? Artificial ou natural, que vão fazer essa delimitação aí entre os países, não é? Que nós fazemos limites, não é? Que nós fazemos aí a delimitação, não é? Nós podemos continuar falando sobre a localização, o posicionamento do Brasil. Nós podemos falar sobre o limite e fronteira, como a gente costuma dizer, mas que nós não compreendemos muito bem e às vezes a gente acredita até que seja a mesma, que tenha o mesmo significado. E limite e fronteiras não têm o mesmo significado, né? São palavras que têm significado diferente. A fronteira é uma faixa de terra que está bem próxima da linha que vai delimitar ali a extensão territorial que pertence a cada um desses países, não é? Então, fronteira e limite, quando a gente costuma ouvir por aí, muitas vezes, e a gente acredita que seja a mesma coisa, e não é o mesmo significado, não é? A fronteira é a faixa de terra mais próxima à linha, não é? Que vai ser o limite entre esses dois territórios, né? Entre esses 3 territórios aí que estejam bem próximos, não é? Mas não é a mesma coisa, não é? O Brasil, ele é um país que possui extensa fronteira, tanto terrestre quanto marítima. Sim, exatamente. Nós temos
uma extensão muito grande de fronteira, tanto terrestre quanto marítima. Por quê? Porque nós somos banhados, não é? Pelo Oceano Atlântico. Então, por essa razão, por nós termos um imenso litoral, nós temos aí uma grande fronteira marítima, não é? Nos delimitando espaço terrestre brasileiro com o território marítimo, não é? E nós temos também uma grande extensão de fronteira, não é? De fronteiras terrestre, onde nós vamos nos delimitar, não é? Com países vizinhos. Nós fazemos fronteira com o Uruguai, nós fazemos fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, isso, com o Peru, com a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então, nós temos toda essa extensão, não sei se dá para observar por aqui. Tá muito pequenininho, né? Não dá para vocês observarem. Mas aí no livro de vocês tem o mapa, então facilita. Aqui todo esse território aqui, nós temos, né, a fronteira marítima, não é? A fronteira marítima. E do outro lado aqui, nós vamos ter a fronteira terrestre, aqui, onde nós estamos nos delimitando com os países, não é verdade? Bom, então, por essa razão, nós temos aí um Brasil muito extenso, não é? Muito bom termos conhecimento do nosso país, né? Outro limite nós temos um outro limite que nós chamamos de limite, um limite tríplice. Isso, uma fronteira tríplice. Nós temos entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Isso, nós temos aí um marco natural que faz essa limitação, né? Que é o que são os rios Paraná e o rio Iguaçu, não é? Nós temos essa fronteira, né, entre o Brasil e a Argentina, não é? E o Paraguai. Olha aí como é bom saber, não é verdade? Que nós temos aí essa fronteira tríplice no Brasil, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Muito interessante saber. E que nós utilizamos aí de um marco natural, não é? Que é o rio. Muito interessante nós sabermos aí. Bem, meus amores, nós temos aí muito o que falar ainda sobre o Brasil, não é? Conhecer muito, temos muitas informações para a gente ir desenvolvendo, falando. Na sala de aula seria mais tranquilo, porque a gente estaria perguntando e respondendo e tirando dúvidas, mas aqui não tem como a gente fazer essa interação através da telinha no momento. Mas vocês podem sim colocar as dúvidas de vocês, perguntar lá na plataforma ou pelo e-mail. E nós vamos discutindo aqui nas nossas aulas, né? Tirando essas dúvidas. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver informações. Eu peço a vocês que realizem as atividades propostas, tá? Façam as devolutivas. Nós iremos fazer também as correções, tá? Aqui através da videoaula, fazer as correções. E eu espero que logo tudo isso passe e a gente volte a ter as aulas presenciais, não é? Mas também eu desejo que vocês tenham conseguido absorver informações, que tenha sido proveitosa a aula. Peço a vocês que acompanhem com o livro, que o livro didático é muito importante, é um grande aliado, é o nosso amigo,
tá? Acompanha o assunto que nós estamos discutindo aqui sobre o território brasileiro, a localização do território brasileiro, não é? Sobre a sua, sobre os seus limites, sobre as suas fronteiras. Muito interessante que você também acompanhe aí, tá bom? No mais, eu vou deixar um abraço carinhoso, vou deixar um beijinho para vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!